Bom dia, sétimo ano, ou boa tarde, né? Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, cada um está organizando aí. Mas então, hoje nós vamos começar um novo capítulo aí da nossa apostila, volume 2. É o capítulo de números racionais. Na apostila de vocês, é o capítulo número 5, né? Que a gente já está começando, já está bem adiantando na apostila aí. Números racionais, deixa eu falar com vocês. A gente tinha aprendido os números inteiros, né? Que é aqueles que tinha 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, o lado esquerdo da reta numérica. A gente aprendeu, vocês já tinham aprendido os naturais, né? Agora a gente começou esse ano já aprender os inteiros. Agora é um terceiro conjunto, é o conjunto dos números racionais. Ele vai só crescendo um pouquinho. Então, pessoal, o conjunto dos números racionais é onde vai aparecer as frações aqui agora. A gente vai fazer trabalhos com as frações. E o seguinte, o formato básico do número escrito na forma racional, ele é do tipo A sobre B, onde A é o número inteiro e B também é o número inteiro. Quando eu falo número inteiro, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, pode ser, por exemplo, menos 5 sobre 4, pode ser menos 3 sobre menos 2, pode ser 1 sobre menos 7, pode ser 2 positivo sobre 9 positivo, qualquer coisa que seja do conjunto. Mas uma observação muito importante. Aqui o B, que é o denominador, numa fração a gente tem numerador e denominador. O número de baixo, que é o denominador, ele não pode ser zero nunca. Por isso que eu escrevi aqui, ó, B diferente de zero, tá? Essa observação é importante. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Não existe eu chegar e falar assim, eu tenho R$30 e vou dividir para zero crianças. É uma divisão que não vai acontecer. Se ela não vai acontecer, não tem sentido, né? Agora, uma observação importante. O zero só não pode ser no denominador. No numerador ele pode, tá? Então não vão confundir. Se eu tivesse, por exemplo, ó, 0 sobre 7. Uma fração, pessoal, quando a gente escreve uma coisa no formato fração, ela é uma divisão. Um exemplo. Aqui eu tenho a fração 2/3. Para eu saber quanto que vale 2/3, 2/3 vale que número decimal? Eu vou pegar o 2 e dividir por 3. Então, uma fração é uma divisão, tá? A gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Então, 0 dividindo por 7, 0 dividindo qualquer coisa é 0, tá? Como qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, 0 dividido por 7 é 0. Isso aqui, ok. Agora, se eu tivesse escrito 7 dividido por 0, isso aqui é 0 também? Não. 7 dividido por 0 não é nada, porque nem existe. Então, isso aqui, ó, eu vou cancelar. Então, uma observação importante. Numerador, parte de cima, pode ser 0. Parte de baixo não existe na matemática, denominador 0. Não vai existir. Se aparecer em algum exercício, já cancela aquela alternativa lá, tá? Agora, eu coloquei 3 situações aqui, ó. Aqui nós temos um número inteiro, que é o número 50, fração 2/3 e uma fração 13/20. Um número inteiro, eu posso falar que ele é um número racional também. Por isso que o conjunto dos números inteiros vai estar dentro dos racionais. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. Quando o número é inteiro, todo número inteiro, tem um número oculto aqui embaixo, aqui, ó, escondido, mas tem. Que número que é esse que vem embaixo aqui de todo o número inteiro? É o número 1. E 50 dividido por 1 é o próprio 50. Mas aqui, pelo fato de eu ter escrito 1 aqui embaixo, isso aqui está no formato de fração. 50 é um número inteiro, 1 também é um número inteiro e diferente de 0. Tá? Então, mesmo o número sendo inteiro, quando a gente lembra que embaixo dele tem oculto o número 1, ele tem um numerador e um denominador. Só que esse número 1 aqui não tem necessidade de deixar. A gente vai deixar só o 50, mas ele existe lá oculto, tá? Beleza. Aqui eu tenho uma fração 2/3. A gente pode pegar qualquer fração e passar para decimal. Para eu passar uma fração para decimal, basta eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, vamos fazer essa continha separada aqui comigo. Ó. Eu vou pegar 2 e vou dividir por 3.
Aí eu pergunto para vocês, 2 dá para dividir por 3? Não dá. O que eu tenho de fazer? Aí eu tenho de colocar um 0 e um 0, aqui. 20 dividido por 3 dá quanto? Cabe 6, né? Aqui, ó. 6 vezes 3, 18. Para chegar em 22. Ah, eu quero continuar. Não tem casa para descer, então eu vou colocando 0. Aí não precisa de vírgula, porque já tem a vírgula, né? Não vai existir 2 vírgulas. Aí eu torno a dividir. 20 dividido por 3 dá 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Para chegar em 20, torna a sobrar 2. Ah, eu vou dividir de novo. Então vai colocando 0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Vocês acham que isso aqui vai acabar? Aí eu torno por 0, vai tornar a dar 6. Isso não vai acabar nunca. Aí é o que a gente fala que é uma dízima periódica. Aí a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Colocar os 3 pontinhos, reticências. Os 3 pontinhos estão mostrando que aquilo ali não tem fim, que aquilo vai continuando. Se eu não colocar os 3 pontinhos, eu vou dizer que a divisão é exata, que ela teve um fim, ela não vai ter fim. Então, é obrigatório colocar. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 0,6666666. Você pode colocar quantos 6 você quiser. Mas a partir do momento que você põe os pontinhos, você sabe que aquilo ali não tem fim. E se não tem fim, a gente fala que é uma dízima. Só que tem 2 tipos de dízima. Tem a dízima periódica e a não periódica. A periódica é quando ela tem um período. O que é período? É uma mesma coisa que vai repetindo toda hora, a mesma coisa. E aqui, quem foi que repetiu toda hora? O 6. 6, 6, 6. Então, ela é periódica. Agora, se ela fosse assim, ó, 0,654317769, toda bagunçada, se ela não tiver uma coisa que repete toda hora, igualzinho, aí é a chamada dízima não periódica. Nos exercícios mais para frente, nos exemplos, vai surgir isso aí, a gente vai trabalhar. Então, é só lembrar de imediato que tem 2 tipos de dízima, a periódica e a não periódica. A periódica é quando uma mesma coisa se repete o tempo todo. Não quer dizer que tem que ser só o número, não. Às vezes ele poderia ter sido assim, ó, 0,15, mas o 15 está se repetindo toda hora. Não quer dizer que o período tem de ter um número, 2 números, ele pode ter até 3. Às vezes ele poderia ser assim, ó, 0,234, 234, 234, mas tem uma coisa que está se repetindo o tempo todo, que é o 234. Tá? Agora, quando ela não for periódica, não vai ter essa coisa repetindo, ela vai ser toda bagunçada. Ela não vai ter fim, mas ela não vai ter uma coisa toda repetindo. Então tá, nós já vimos a situação que o número inteiro está no formato de racional, já vimos uma situação de uma dízima periódica. Agora vamos ver essa situação aqui. Como que eu leio essa fração aqui? 13/20. Vamos passar ela para decimal? Como que a gente pega uma fração e transforma em decimal mesmo? A gente pega o numerador e divide pelo denominador, ou seja, o de cima dividir pelo de baixo. Vão fazer isso comigo aqui agora? Então vejam só aqui, ó. Eu vou pegar 13 e vou dividir por 20. 13 dá para dividir por 20? Não dá não, né? Então o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de pôr um 0 e um 0, vírgula. Para facilitar, gente, vocês vão acostumando com isso para diminuir os cálculos para vocês. Se tiver um 0 aqui e um 0 aqui, a gente pode cortar. Porque aí eu vou dividir 13 por 2. É mais fácil, né? Do que 130 por 20. E 13 dividido por 2, cabe quantas vezes? Cabe 6, né? 6 vezes 2, 12. Para 13, 1. Se eu quiser continuar a divisão, esse 0 aqui ele já cortou, não tem mais não. Mas se eu quiser continuar, vai acrescentando 0. Já tem vírgula aqui, não precisa de outra vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Viu que aqui nós não vamos colocar pontinho? Porque a divisão ela teve um fim, ela finalizou. Então, eu vou encontrar aqui 0,65. Ele é um número decimal, mas a gente fala que ele é um decimal exato, porque ele teve um fim. Então, aqui não tem de colocar pontinho, tá? Ela foi um decimal exato. Então, quando a gente for transformar, então, uma fração, né, para decimal, pode surgir do número ser decimal exato,
Pode acontecer dele ser uma dízima periódica. Pode acontecer dele ser uma dízima não periódica, tá? Então, essas coisas todas vão acontecer aí. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu tinha colocado lá um exemplo de um número inteiro, uma dízima periódica, um decimal exato. Eu acrescentei um quarto exemplo aqui, uma letra D, que foi a fração 9/7. Como que a gente passa essa fração aqui para decimal? Já falei, né? O que a gente tem de fazer para passar um número, uma fração para decimal? Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vamos fazer essa continha comigo aqui, ó. 9 dividido por 7. 9 dá para dividir por 7, né? Cabe quanto? Cabe 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar em 9, falta 2. Não tem mais nada aqui, mas se eu quiser continuar, aí eu vou pôr um 0, mas aí já entra a vírgula. 20 dividido por 7, cabe quantas vezes? Cabe 2, né? Porque 3 vezes 7 é 21, passa um pouquinho. Só que 2 vezes 7 é 14. De 14 para chegar em 20, falta o quê? 6. Ah, eu quero continuar. Então, vamos colocando 0. E 60 dividido por 7? 7 vezes quanto que chega bem pertinho de 60? 7 vezes 8, né? Porque 7 vezes 8 é 56. Então, vai caber 8. 8 vezes 7 é 56. De 56 para chegar em 60, vai faltar 4. Ah, mas eu quero continuar. Vai colocando 0. E 40 dividido por 7, cabe quanto? Cabe 5. 5 vezes 7, 35. Para chegar em 40, falta 5. Ah, eu quero continuar. Vamos continuar nisso aqui. Então, vai colocando 0. E 50 dividido por 7, cabe 7. 7 vezes 7, 49. Para chegar em 50, 1. Ah, eu quero continuar. Então, vamos lá. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. E por aí vai, né? Ah, vamos pôr 0 que agora. 30 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. E aí, pessoal, eu vou parar por aqui. Mas essa divisão teve fim? Não. Se não teve fim, o que eu tenho de colocar aqui? Pontinhos, 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 para mostrar que ela é infinita, então é uma dízima. Mas olha a dízima que eu encontrei. 1,285714, pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa dízima aqui, ela foi periódica ou não periódica? Tem uma mesma coisa que repete o tempo todo? Aqui, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4. E eu que não quis continuar aqui, só ia ficar a manhã toda dividindo aqui. Ela não ia ter fim. Mas ela não tem uma mesma coisa que repete. Aí esse é o exemplo de uma dízima não periódica, ok? Então, só reforçando aqui. Se é dízima, tem de colocar os pontinhos para mostrar que não tem fim. E aí agora a gente vai saber classificar se ela é periódica ou não periódica. Então, eu dei as 4 situações que podem acontecer para você. Aqui, para fechar a nossa aula de hoje, eu coloquei 4 observações aqui. A gente vai discutir uma coisinha aqui com relação a cada um. Na letra A e na letra B, eu deixei 2 números decimais. Eles já estão na forma de decimal. Então, nós vamos fazer o contrário do que a gente fez anteriormente. A gente pegou as frações e passou para decimal. Pegou de cima, dividiu para de baixo. Agora, nós vamos fazer o contrário, pegar o decimal e passar para a fração. Então, olha aqui, na letra A e na letra B. Toda vez que vocês forem pegar o número decimal e passar para a fração, eu vou começar pela letra B primeiro, daqui a pouco eu vou na A. É só vocês fazerem isso aqui, ó, tampa a vírgula. Se a gente tampar a vírgula, que número que vocês enxergam sem a vírgula? 23. Então, vocês vão colocar 23 sobre. E aí, vocês vão olhar aqui, ó. Aqui a gente tem uma casa depois da vírgula. Se for uma casa depois da vírgula, a gente vai colocar sobre 10. Porque 10 tem um 0. Se for 2 casas igual tá aqui, nós vamos colocar sobre 100. Porque 100 tem 2 zeros, que quer dizer 2 casas. Se tivesse 3 casas, nós íamos colocar sobre 1000. Porque 1000 tem 3 zeros. Então, depende do número de zeros, do número de casas, tá? Para eu saber quantos zeros eu vou colocar.
Então, 2,3 na forma de fração é 23 sobre 10. A gente lê 23 décimos. Não dá para simplificar, então vai permanecer 23 décimos mesmo. Agora eu vou voltar lá na letra A. Se eu tampar a vírgula, que número que vocês enxergam? 25, né? Porque 0, 25, 0 à esquerda não tem sentido, é só 25 mesmo. Então, nós vamos colocar 25 sobre. Só que aqui nós temos duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula é sobre o quê? Qual número que tem, então, 2 zeros? Sobre 100, né? Agora, 25 centésimos. Só que essa fração já dá para simplificar. Dá para eu dividir tanto em cima quanto embaixo por o mesmo número. Às vezes o aluno fala assim, professora, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Aí esse 5 com esse 20, você pode dividir de novo por 5. Aí 5 dividido por 5 vai dar 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Você vai chegar na fração 1/4. Não tem problema você dividir por 5, depois dividir de novo, quantas vezes precisar. Mas às vezes tem aluno que já percebe assim, professora, eu vou dividir direto por 25. Porque dá para dividir direto por 25, né? 25 dividido por 25 cabe 1, né? Vai caber 1. E 100 dividido por 25 cabe 4. Aí a gente já cai num quarto direto. Mas não tem problema, porque não é todo aluno que às vezes lembra que dá direto por 25. Então você pode dividir primeiro por 5, depois divide por 5 de novo, até chegar no ponto que não dá mais para dividir. Nós vamos chegar no mesmo resultado, ok? Agora, o que eu tenho para falar com relação à letra C e à letra D? Aqui agora elas estão no formato de fração. Nós vamos passá-la para decimal. Essa fração aqui, presta muita atenção que ela vai aparecer nos exercícios aí. A gente chama essa fração aqui de fração mista. Mista vem de misturado. O que é uma coisa mista? Misturado. Por que ela é misturada? Porque ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então ela tem uma mistura. 2 inteiros e 3 quintos. Então deixa eu ensinar vocês como que a gente passa uma fração mista para uma única fração sem ser mista. A técnicazinha é essa aqui, ó. Você faz esse vezes esse, 5 vezes 2, você multiplica e depois soma com esse aqui, ó. A técnica é sempre essa, eu vou usar sempre assim. Então vamos lá. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. E aí você mantém o denominador. O denominador não altera, não. Então ela vai virar 13 quintos. Então, agora eu consigo pegar esse 13 quintos e passar para o número decimal. Como que a gente aprendeu a pegar uma fração e passar para decimal? Pega o número de cima, que é o numerador, e divide pelo de baixo, que é o denominador. 13 dividido por 5 cabe quantas vezes? Cabe 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 13, 3. E se eu quiser continuar a divisão? Eu vou acrescentar um zero e a vírgula, né? 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, olha lá o número que eu encontrei. Então, 2 inteiros e 3 quintos é a mesma coisa de 2,6. 2 inteiros e 6 décimos. Tá? Então, a técnica é sempre essa. Vamos repetir? Você faz esse vezes esse, mais esse. E manter um denominador. Então, quando aparecer número misto nos exercícios aí, vocês vão transformar para uma fração única para depois chegar no decimal. E vão finalizar com essa letra D aqui, ó. Ela é uma fração negativa, então, logicamente, o resultado decimal também será negativo. Quando a gente estiver dividindo o número por 10, 100, 1000, 10.000, não precisa você montar a continha. É só você fazer isso aqui, ó. Você vai escrever o 18. 18 é um número inteiro. Todo número inteiro tem uma vírgula escondida aqui, ó, depois do último algarismo. Como 10 tem apenas um zero, então você vai caminhar uma casa para a esquerda. Ela sai daqui e passa para cá, ó. Aí ele vai virar menos 1,8. Se fosse 100 aqui, você caminharia 2 casas para a esquerda. Se fosse 1000, você caminharia 3 casas para a esquerda. Porque divisão, a gente caminha com as casas para a esquerda. Se fosse multiplicação, eu caminharia com a casa para a direita.
Mas se você esquecer isso que eu ensinei, que é muito mais rápido, olha lá, não precisei de fazer conta nenhuma. Mas se você esquecer, não tem problema. É só você lembrar que você vai pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Vamos fazer isso aqui comigo, ó, no cantinho aqui, ó. Se eu pegar 18 e dividir por 10, aqui, ó, vou separar aqui no cantinho. Dá para dividir, não dá? Cabe quantas vezes? Uma. 1 vezes 10, 10. Para chegar em 18. Falta 8. Ah, não tem casa para descer, mas eu quero continuar. Então, você vai pôr um 0 e uma vírgula. 80 dividido por 10 dá 8. 8 vezes 10, 80. Para 80, nada. Olha lá. Você encontraria o mesmo 1,8. Mas se a fração é negativa, o decimal também acompanha o sinal. Vai ser negativo. Então, se você esquecer essa regrinha que eu falei aqui, só de caminhar com a vírgula, você pode ir lá e fazer a divisão, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aí, sobre a iniciação do nosso conteúdo aí, a gente vai falar só isso aí hoje. Só que o seguinte, agora, vocês assistiram a aula, agora nós vamos fazer os exercícios, né, pessoal? Fazer, sentar num lugar tranquilo, desligar celular. Se tiver dúvida, esqueceu, volta o vídeo aí, vai pausando, assista quantas vezes precisar. O vídeo é bom que tem essa oportunidade aí, né? Agora nós vamos resolver os exercícios. A aula de hoje não consiste em assistir só esse vídeo de 20 minutos não, tá, pessoal? Agora nós vamos, né? Hoje é quinta-feira, é dia da gente ter 2 aulas no colégio. Então nós temos que fazer valer os 2 horários, 90 minutos, 1h30. Vocês vão sentar agora na página 25, 26 e 27. Nós temos uma lista de exercícios que tem 6 exercícios, tá? Vai de 1 a 6. Vocês vão resolver esse exercício agora para mim. Sentar com calma, resolver. Onde tiver dúvida, né? E você marca um asterisco aí na apostila, porque amanhã eu vou fazer a correção das atividades. Mas vocês não podem ter aquela, né? Às vezes o aluno fica assim, eu vou só assistir o vídeo, amanhã quando a professora corrigir eu pego a apostila e passo a limpo. Ó, pessoal, quem fizer isso aí, tá enganando a você mesmo, você não vai estar aprendendo. Então, senta, vê se isso que eu expliquei aí ficou entendido. Pratica nos exercícios, vamos fazer bonitinho, né? Não vou enganar você mesmo não, você vai estar te prejudicando. Amanhã, quando eu for corrigir, você vai acompanhando a correção, vamos ver o que você acertou, o que você errou. Se você errou, qual foi o seu erro, né? Sabendo onde foi o erro, a gente corrige e não vai errar mais, não é? É assim que aprende. Então, agora vamos trabalhar.